desculpe. Não, foi pra enfatizar, tá tranquilo, tá liberado. Negrito, né? O cara acabou de cair da esteira nesse momento. Exato. Mas tudo bem. Galera que tá treinando crossfit, desculpa. Foi mal. Henrique Stetter, Oba. vamos começar o nosso papo aqui? Vamos, quer que eu comece? Vai lá. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, né? Para quem não ainda conhece o que está por trás da mensagem da AGF, seria legal entender um pouco no detalhe sobre como vocês criaram essa filosofia. E, claro, imagino que tenha muito da herança, né, do seu pai, Luiz, e também explicar no detalhe no que ela consiste, né? Um pouquinho de onde ela surgiu, como ela surgiu e como que vocês utilizam nesse dia a dia. Legal. Bom, meu pai sempre gosta de comentar que ele não criou a estratégia, ele só mostrou que no Brasil era possível. Foi o primeiro a fazer isso, né? E acho que isso é legal porque, assim, o nosso mercado ele é ainda muito jovem, né? A nossa bolsa completou esse ano 55 anos e o Barsi tem 54 de mercado. Então, basicamente, ele literalmente viu de tudo acontecer aqui. Quando ele começou, na verdade, ele foi influenciado por outros amigos dele, economistas. Ele acabou se apaixonando por esse mundo, só que ele entrou como a grande maioria das pessoas entram. Então, tentando comprar na baixa e vender na alta. Só que o grande diferencial, ele já tinha experiência, ele trabalhava como contador, auditor de outras empresas e basicamente ele auditava, tinha alguns contratos de auditoria externa com o CESP, com a antiga Sabesp, né? E ele conhecia muito desse mundo, tinha muita intimidade com números. E, cara, ele era o contador basicamente responsável por assinar ali as distribuições de dividendos para os controladores, né? Para os acionistas. E um belo dia ele olhou para aquilo e falou assim, porra, a CESP é listada na bolsa. Por que ao invés de eu estar aqui assinando o balanço para eles, eu também não usufruo desses dividendos, né? E aí foi aí que ele teve esse insight, vamos dizer assim, né? E começou a fazer cálculos, enfim, e fazer isso para ele próprio, né? Então ele começou a comprar 1.000 ações da CESP por mês. E ele fez um cálculo ali, assim, extremamente conservador, porque ele disse que não entrou na bolsa para ficar rico, ele entrou para nunca mais voltar a ser pobre. Né? A infância dele muito, muito, muito triste, de um cortiço, então perdeu o pai com 1 ano de idade, então sempre veio de uma vida bastante difícil, assim, né? De bastante superação. Então ele falou, olha, eu acho que esse é o caminho, né? Você tem aqui grandes controladores de empresas que vivem desses dividendos, por que eu não faço o mesmo, né? Então, ao invés de eu abrir a minha empresa, eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu vou ser um pequeno dono de um grande e já consolidado negócio que paga dividendos. E esse estudo, esses cálculos que ele fez para a CESP acabaram se tornando o estudo Ações Garantem o Futuro, que foi publicado em 72, que é todo o nosso embasamento teórico hoje, né? A gente reviveu esse estudo, enfim, atualizou para exemplos práticos mais atuais, e impressionante como continua um negócio atual. Cara, depois de 50 anos, continua extremamente atual. Então ele fez isso, o cálculo dele era para 30 anos, mas em 8 anos ele já tinha a independência financeira dele com as ações. Então, se eu pudesse resumir a estratégia, como o Fê disse bem no início, né, a gente comprar ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Então, esses são os 3 pilares fundamentais. E a ideia não é você enriquecer do dia para a noite, isso não existe na bolsa. Né? Se você deu uma grande tacada, muito provavelmente foi por sorte, não foi por competência. A chance de você repetir isso consistentemente no longo prazo é extremamente difícil. Isso vem com o tempo, né? E a matemática ela é implacável. Os juros compostos os juros compostos que traz esse efeito exponencial, e o tempo ele é imprescindível para que isso aconteça. Né? E 50 anos depois está aí o resultado. Né? 50 anos depois ele continua com o CESP na carteira, tem Auren até hoje. Auren E recebendo dividendo. Bom, já está de graça. Vale, né? ou não? Não, Vale eu vendi. 5. Eu vendi vendeu. e me arrependi amargamente naquele momento. Mas arrependimento é uma coisa que eu não gosto de ter no mercado. Eu acho que toda ação que você toma, toda atitude, ela te traz um aprendizado. E a gente, assim, deixa de ganhar em uma para ganhar em outra, e assim vai indo, né? O jogo é longo, como o Luiz Alves gosta de falar, né? É um jogo da vida. É uma pergunta só em cima disso, Luiz. Você disse que lá atrás o seu pai pensou que não faria sentido, de repente, ficar atrás ali de uma empresa e você poderia se beneficiar com os dividendos. Seria legal escutar um pouquinho de você
um pouco sobre a AGF, né? Porque no fim do dia, hoje vocês estão tocando uma empresa, né? Então, qual que é a lógica por trás? O que vocês estão fazendo? Qual que é para quem não conhece, acho que pouca gente não conhece, mas o que vocês fazem de fato lá? Começou como educação e hoje em dia? Isso, exatamente. E acho que demorou um tempo pra gente cair a ficha que era um negócio, né? Sim, sem dúvida. Porque assim, não começou com a business plan, não, vamos fazer isso, vamos montar um estúdio e 4K, não, nada disso, cara. Os meninos compraram aquele chroma key, cara, um lençol verde que eles compraram parecia um pano de Gulliver, sabe? Puta merda, uma coisa horrorosa. E um amigo nosso, que inclusive hoje trabalha conosco até hoje, o Rodolfo, abraço pro Rodolfo. Cara, assim, cara, eu faço pra vocês aí por um precinho camarada, tal, né? Todo mundo meio assim, tal. Começamos a gravar o curso, que nós mesmos escrevemos o roteiro, tal, baseado nesse estudo. E falando, seja o que Deus quiser, vamos ver se o pessoal gosta, tal. E a gente tava confiante, porque a teoria funciona, né? Mudou as nossas vidas e dá resultado. Lançamos o curso. E, cara, foi um sucesso e a gente, como assim? Que bizarro, né? Então, turma 1, turma 2, a gente tá indo pra turma 15 já. Caramba. Então, nasceu como educacional e logo depois a gente acabou descobrindo uma dor dos nossos alunos, né, dos nossos clientes, que era justamente a parte ferramental da coisa. Então, tá, legal. Mas eu quero alguma ferramenta que me cuspa o preço teto. Que me ajude a colocar em prática. Exatamente, que me ajude a colocar em prática, né? Porque assim, a teoria ela é muito fácil, mas no momento em que você vai para o mercado, você está sendo bombardeado por milhares de informações, por milhares de pessoas que têm estratégias diferentes da sua. E, cara, para você manter um foco, a gente atua meio que de vez em quando como uns psicólogos. Assim, cara, foco, olha o resultado, olha como é que você começou, onde é que você está hoje. Então, a nossa estratégia ela é muito pautada, diferentemente do mainstream, em quantidade de ações. Se você não para o aporte mensal, se você tem essa constância, esse hábito, você vai estar sempre evoluindo. Por mais que os dividendos oscilem de ano para outro, invariavelmente nos anos melhores, e se essas empresas são boas, a lucratividade no longo prazo vai crescer, o seu dividendo naturalmente vai virar uma bola de neve sem volta, né? Então é fantástico o poder transformador que os dividendos têm, né? Então basicamente a gente tem a plataforma hoje, que é o nosso carro-chefe, e a parte educacional. É por aí. E acho que só um parênteses aqui que eu acho que vale falar. É uma estratégia que, falando assim, ela parece, é só você comprar a empresa descontada em alguns setores-chave ali, dividendo, reinvestir e acabou. Só que ela tem um componente, acho que o Fabião gosta muito de falar isso, com toda razão, ela tem um componente psicológico muito importante, porque é aquela história, você vai começar hoje sem prazo para terminar. Você vai passar por momentos que vão te testar constantemente. Você vai estar uma hora ali, aquele oba-oba, aquelas empresas da moda, não sei o quê, e você não ter o arrozinho com feijão. Vai ter outras horas que você vai ver o mundo acabando e você vai ter que remar exatamente no sentido contrário e vai comprar quando está todo mundo vendendo. Então, a nossa plataforma, de alguma forma, ela tenta sistematizar alguns componentes chaves desse processo para fazer com que a pessoa entre nessa jornada e siga essa trilha sem muita distração no meio do caminho. É difícil mesmo. Dificílimo. Parece que não, mas putz, é que hoje em dia pra gente é meio chato pra ter ação. Aqui internamente tem muito compliance, tá? Então a gente prefere, por questões internas, ficar meio de fora. Mas assim, eu me recordo que antes o que me dava coceira em realizar o que estava ganhando, e quando eu via que o negócio estava afundando, eu ficava maluco para trocar de posição logo. É um jogo psicológico complexo, não é todo mundo que consegue ser centrado e pensar nesse médio e longo prazo. Assim, quando você vê o negócio caindo 10, 20, e aí você entra no Twitter, né, 2, 3 anos atrás, a galera falando, pô, vai ali, para, não sei o quê. Foi uma missão, eu acho que, e a gente está num início, né, de maturação do mercado, fazem 55 anos, mas tem o que, 3, 4 milhões de pessoas na bolsa hoje ainda. O juro foi alto por muito tempo, né? Pô, e se você compara com mercados maduros, tá longe. Tá bem longe. Então, é um processo que eu acho que a gente ainda está distante. A maturação do nosso mercado ainda não está nessa. E a maior parte da... Fabião. A maior parte da galera que está na bolsa também foi trazida pelo Nubank aí também, né? 1 milhão, mais de 1 milhão. E a gente tem muito medo, muito receio com
o CPF que está entrando agora, que não entende como é que funciona, ele está atrás da porrada, né? Ele quer comprar ação a 1, vender a 5, vender a 10. Ele acha que esse é o cerne do negócio, é você comprar na baixa e vender na alta, né? Só que esse cara é o cara que, assim, ele não vai durar no longo prazo. Porque eventualmente isso vai acontecer. E a pior coisa que pode acontecer para essa pessoa que está começando é começar ganhando desse jeito. Porque ela vai elencar o que aconteceu, ou o futuro dela no mercado, a esses altos e baixos. E inevitavelmente em algum momento ela vai perder e perder muito. Então, o cuidado que a gente tenta ter com essa galera que está chegando na bolsa, com os investidores iniciantes, é exatamente esse: é montar uma estratégia na qual ele se sinta seguro para que quando as coisas aconteçam, elas vão acontecer, quando tiver uma crise do outro lado do mundo, elas tenham segurança em comprar mais ações. Por isso que a Lu falou da meta em número de ações. O Barsi, quando começou com a CESP, ele tinha uma meta de ter 100 mil CESP. Essa era a meta dele, porque ia gerar um bom dividendo para ele, para que ele conseguisse ou recomprar mais, ou viver um pouco melhor a vida dele. Então, eu acho que esse cuidado a gente tem sempre que ter com a pessoa que está entrando na Bolsa de Valores, para que ela não cometa os erros. E o que a gente mais fala é de não cometer os erros que nós três já cometemos. Muito do curso que a gente fez, o primeiro curso que a gente fez, uma coisa que a gente sentou e falou assim, ó, vamos colocar aqui tudo que a gente errou, para a galera não errar. Se não cometerem esses erros que a gente está cometendo aqui, putz, já vai ser um avanço violento. Então é isso que a gente tenta passar todos os dias no AGE. Às vezes não adianta, né? Às vezes não adianta. Uma coisa que a gente gosta de falar é que a gente tenta converter CPFs em investidores, né? Porque 5 milhões de CPFs, 4 milhões, não significa 5 milhões de investidores. Então, acho que foi até o Stuberger que cunhou aquele termo das viúvas do CDI, né? Você tem muita gente que está na Bolsa não porque quer estar lá, não porque quer ser um investidor, não porque conhece as empresas, estava, vamos dizer, num outro momento principalmente, mas porque se viu obrigada a ir para lá. E esse é um movimento que a gente começa, podemos até falar disso depois, mas que a gente começa a ver, o cara ele não quer estar lá, ele está vendo que está todo mundo indo, a renda fixa vai minguar os rendimentos dele, e ele tem que encontrar um outro lugar. Isso talvez não seja a motivação mais certa. É um cara que tende a morrer no meio do... Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.